Oi, pessoal, aqui é a professora Lia e nós vamos trabalhar nesse nosso vídeo do 6º ano, inglês, módulo 12, certo? Eu preparei algumas informações para a gente conseguir acompanhar de uma melhor maneira o nosso módulo, certo? Então, eu vou abrir aqui para vocês o que já está aqui preparadinho, tá? Então, agora, vamos lá. Prontinho, meus anjos. Então, como a gente pode observar aqui na nossa tela, o título, não é, dos nossos estudos do módulo 12 chama-se Quantifiers, ou seja, quantificadores. Quantifiers são palavras que nós utilizamos para expressar a quantidade, o número de coisas, certo? Nós temos várias palavras em inglês que podemos chamar de quantifiers, mas por enquanto, no nosso módulo 12, nós vamos estudar basicamente 3 expressões que chamamos de quantifiers: a lot of, many e much. São essas 3 expressões que nós estudaremos, certo? Além disso, para nós utilizarmos essas palavras, esses quantificadores da maneira correta, nós vamos precisar entender a diferença entre coisas que chamamos de contáveis e coisas incontáveis, certo? Então, vamos lá. Antes de nós aprofundarmos o nosso estudo, vocês podem observar que logo no começo da unidade 12, eu tenho esse diálogo entre o Ben e a Lisa. Então, vamos acompanhar o diálogo para saber exatamente o que eles estão conversando. Quem começa é o Ben, e ele diz assim: How much money do you have, Lisa? Quanto dinheiro você tem, Lisa? I have a lot of money. Eu tenho muito dinheiro. I am saving it for college. Eu estou economizando para a faculdade ou universidade. Wow, I don't have much money. Wow, eu não tenho muito dinheiro. But I have one thing you don't have. Mas eu tenho uma coisa que você não tem. What is it? O que é? I have a lot of imagination. Eu tenho muita imaginação. Oh, sure, whatever. Ah, claro, tanto faz. Bom, então após esse diálogo entre o Ben e a Lisa, o que nós vamos observar no nosso módulo 12 é o estudo do vocabulário, ou seja, todas as vezes que o nosso livro coloca vocabulário, significa que nós vamos estudar, vamos conhecer o significado de algumas palavras em inglês. Então, vocês podem observar que eu tenho 2 páginas de vocabulário. Na primeira, eu tenho escrito assim, countable nouns, ou seja, substantivos, palavras contáveis. E na outra página está escrito uncountable nouns, substantivos, palavras incontáveis. E ele cita vários exemplos para nós. Para os contáveis, nós temos animals, animais, cookies, biscoitos, cupcakes. São aqueles bolinhos pequenininhos e nós nem traduzimos, nós utilizamos essa palavra cupcake no nosso vocabulário normalmente. Eggs, ovos. Hamburgers, são os hambúrgueres. Hot dogs, cachorro-quente. Sausages, salsichas. Vegetables, os legumes, vegetais. Vehicles, os veículos, não é? E agora do outro lado, são os incontáveis. Que exemplos ele trouxe para nós de incontáveis? Money, dinheiro.
ham, presunto, flour, farinha, trash é o lixo, rice, arroz, soup, sopa, coffee, café, sugar, açúcar, tea é o chá, pasta, macarrão, cereal, cereal, os grãos, não é? E salt, o sal. Então, vejam, nós temos exemplos de um lado e do outro. Só que agora, a gente precisa entender exatamente o que vem a ser uma coisa contável, countable, e uma incontável, uncountable. Primeira dica. Todas as vezes que você observar essa diferença entre coisas contáveis e incontáveis, você vai raciocinar naquilo que você pode contar as unidades e aquilo que você não pode contar as unidades, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o que eu posso contar as unidades e colocar no plural sem a ajuda de nenhuma outra palavra, eu chamo de countable, contável. Aquilo que eu não posso contar as unidades e que para fazer o plural eu preciso da ajuda de outras palavras, eu chamo de incontável, uncountable. Mas como seria exatamente isso? Vamos traduzir o que eu coloquei aqui através de exemplos. Vamos lá. Countable. Eu tenho car, que é carro. Car é countable, é contável. Por quê? Eu posso contar as unidades e eu posso fazer o plural de carro sem a ajuda de nenhuma outra palavra. Exemplo, um carro, 2 carros, 3 carros e assim por diante. Eu estou contando as unidades. Eu coloquei a palavrinha no plural sem nenhum problema. Exemplo também, cachorro, dog, também é countable, contável. Por quê? Um cachorro, 2 cachorros, 3 cachorros. Eu consigo contar as unidades do cachorro, eu consigo colocar a palavra no plural sem problemas e sem a ajuda de ninguém, certo? Agora observa. Flour é a farinha. A farinha é uncountable, incontável. Por quê? Eu não vou contar as unidades da farinha. Eu não consigo colocar a palavrinha farinha no plural sem a ajuda de outras. Por quê? Quando você pensa na farinha, você vai comprar a farinha, vai usar farinha em uma receita. O que você faz? É um saco de farinha, 1 quilo de farinha, uma xícara de farinha, um copo de farinha. Estão vendo que eu usei várias palavras para me ajudar? Na receita de bolo, 2 farinhas ou você vê escrito 2 xícaras de farinha? Só está a palavrinha farinha? Não, existe uma outra ajudando. Então, todas as vezes que para fazer o plural de uma palavrinha eu preciso de outra, essa palavra é uncountable, incontável. 1 copo de farinha, 2 copos de farinha. 1 xícara de farinha, 2 xícaras de farinha, e por aí vai. Olha o outro exemplo. Coffee, que é o café. Uncountable, incontável. Por quê? Eu não consigo colocar essa palavrinha no plural sem a ajuda de outras. Quando você se refere ao café, você se refere a quê? Você vai tomar 1 xícara de café, 1 copo de café, você vai comprar 1 quilo de café, 1 saco de café, não é isso?
Então, você não está utilizando outras palavras para te ajudar? Você utilizou copo, xícara, saco, quilo, pode ser também 1 litro de café, não é? Quando o café já está pronto. Então, você usou todas essas outras palavrinhas para te ajudar. Então, você, para fazer o plural, precisou de ajuda. Então, essa palavra é incontável. 1 xícara de café, 2 xícaras de café. 1 copo de café, 2 copos de café. 1 quilo de café, 2 quilos de café. Você utilizou ajuda. Então, o que você vai gravar na sua mente? Vamos lá. Eu tenho a diferença das coisas entre contável e incontável. Quando que é contável? Countable. Quando eu posso contar as unidades. Quando eu posso fazer o plural sem a ajuda de nenhuma outra palavra. Do outro lado, uncountable, incontável. Quando? Quando eu não posso contar as unidades. Eu preciso de uma outra palavra para me ajudar, principalmente para fazer o plural. 1 copo, 1 xícara, quilo, litro, saco e por aí vai, certo? Bom, continuando, no módulo 12, ele vai lembrar de uma matéria que nós já estudamos lá no módulo 2, que é o verbo there be. Esse verbo there be, ele significa haver ou existir. E nós vamos estudá-lo no tempo simple present, presente simples. No tempo presente simples, esse verbo there be, ele pode ser there is ou there are. Quando que eu uso there is? Para o singular. Quando que eu uso there are? Para o plural. Certo? Exemplos, para a gente lembrar mais ainda do que nós já estudamos. Olha a primeira frase do meu exemplo. There is an apple on the table. Há uma maçã em cima da mesa. Se eu estou falando de uma maçã só, essa frase está no singular. There is. Outra frase de exemplo. There are 3 bananas for us to eat. Há 3 bananas para nós comermos. Eu estou falando agora de 3 bananas, plural. Então, there are. Mas veja que essa matéria, there is e there are, nós já estudamos. Aqui é apenas uma lembrança, certo? Continuando. Vamos finalmente falar dos nossos quantifiers. Agora que nós já sabemos a diferença entre as coisas contáveis e incontáveis, podemos estudar as palavrinhas. Quais são os quantifiers que nós vamos aprender no módulo 12? Eu disse que são 3 expressões. Vamos começar pela expressão a lot of. A lot of significa muito, muita, grande quantidade. Essa expressão a lot of, eu vou utilizá-la para as frases afirmativas. Lembrando que eu vou encontrar 3 tipos de frases: afirmativa, negativa e interrogativa. Para a frase afirmativa, quando eu quero falar de muita coisa, uma grande quantidade, eu utilizo a expressão a lot of. E aqui, amores, eu posso utilizar essa expressão para falar de coisas contáveis, countable, e também para falar de coisas incontáveis, uncountable. Não tem diferença. A lot of não tem diferença para contáveis ou incontáveis. Essa é utilizada em frases afirmativas. Exemplo.
I have a lot of pictures to show you. Eu tenho muitas fotos, muitas figuras para mostrar para você. Pictures é contável, é countable. Outra frase afirmativa de exemplo. My mom drinks a lot of water every day. Agora eu estou falando da quantidade de água, water, incontável. Minha mãe bebe muita água todo dia. Então, vejam, essa expressão, a lot of, eu posso usar em frases afirmativas, tanto para coisas contáveis, quanto para coisas incontáveis, certo? Continuando. A próxima palavra que eu vou estudar é a palavra many. Para essa palavra many, eu só vou poder utilizá-la para coisas contáveis, countable, certo? Significa muitos ou muitas. Além disso, além de usá-la para coisas contáveis, ela aparece geralmente em frases negativas e interrogativas. Esse é o normal, negativa e interrogativa. A palavra many até pode aparecer em uma frase afirmativa, mas é uma exceção, porque a regra da frase afirmativa, qual é a expressão? A lot of. Essa é a regra, a lot of. Mas há uma exceção. Que exceção para usar many em frases afirmativas para coisas contáveis? Quando eu tenho uma situação formal, não é uma situação de emprego, de seriedade, ou quando a minha frase eu estou usando expressões temporais, expressões que eu utilizo para falar do tempo. Exemplo, many people love politics. Muitas pessoas amam a política. Stella studies many hours a day. Stella estuda muitas horas por dia. Agora, a negativa e a interrogativa é o normal de aparecer o many, não é exceção. Qualquer frase negativa, qualquer frase interrogativa. Exemplos. There aren't many students in the classroom. Não há muitos alunos na sala. Are there many games in your cell phone? Há muitos jogos no seu celular? Então, essa foi a palavrinha many, que significa muitos ou muitas, apenas para coisas contáveis. Agora vem a última, much. Esse quantifier, much, eu utilizo para falar de muita coisa, o quê? Incontável, uncountable. Só posso usar much para incontável. Em que tipo de frase? Normalmente vai aparecer nas frases negativas e interrogativas. Esse é o normal. Pode aparecer uma exceção e a palavrinha much ser usada na afirmativa, mas apenas quando for uma situação formal, muito séria. Por quê? Qual é a palavrinha que aparece na frase afirmativa? A lot of, certo? Então, aqui, ó, eu tenho exemplos da exceção, que é a afirmativa. Much money was spent on this project. Muito dinheiro foi gasto nesse projeto. E agora vamos à regra. Qual é a regra? Negativa e interrogativa.
There isn't much sugar in my coffee. Não há muito açúcar no meu café. Is there much salt in the soup? Há muito sal na sopa? Bom, lembrando que much eu utilizo para contar coisas incontáveis. Continuando, eu tenho aqui duas expressões, how many e how much. Essas duas, todas duas, são expressões que eu uso para fazer perguntas sobre a quantidade das coisas. Só que vai ter uma diferença entre elas, certo? How many eu vou utilizar para perguntar sobre coisas contáveis, countable. Quantos ou quantas? How many books do you have? Quantos livros você tem? Veja, eu utilizei how many com books, livros, que é contável. Agora, se você quiser fazer uma pergunta sobre a quantidade de coisas incontáveis, uncountable, aí você vai ter que utilizar o how much. How much food do you eat? Quanta comida você come? Veja, eu utilizei how much com a palavrinha food, comida, porque comida é incontável, certo? Bom, e fechando, o que o nosso livro, no módulo 12, traz para a gente? Um pequeno texto no Contextualizing. Esse texto, ele traz informações utilizando toda a matéria que vimos até agora no módulo 12. E qual é a matéria que nós vimos aqui? Vamos lembrar. O módulo 12 está falando de quantifiers, de quantificadores. O que são quantificadores? Palavras que eu utilizo para expressar a quantidade das coisas. Essas coisas, elas se dividem em dois grupos, countable e uncountable. Countable, contável. Uncountable, incontável. Quando uma coisa é contável, eu consigo contar as unidades, eu faço o plural da palavra sem a ajuda de nenhuma outra. Quando é incontável, eu não posso contar as unidades e eu preciso de outras palavrinhas para fazer o plural. Quais foram os quantificadores que nós aprendemos? A lot of, many e much. 3 quantificadores. Temos 3 tipos de frases. Cada frase eu vou encontrar uma determinada expressão. Frase afirmativa. Qual é a expressão que eu uso? A lot of. Para contável e incontável. Frase negativa e frase interrogativa. Quem eu uso? Many e much. Many para os contáveis e much, incontáveis. Professora, pode existir uma frase afirmativa com many ou much? Pode, mas é uma exceção. Somente quando essas frases estiverem em uma situação muito formal, muito séria. E para fazer perguntas, como eu faço perguntas sobre a quantidade das coisas? How many e how much? How many, contável. How much, incontável. E esse foi o estudo do módulo 12. Então, vamos fechar com o nosso parágrafo, acompanhando aqui a leitura. My name is Duda. Meu nome é Duda. There are a lot of students in my school.
há muitos alunos na minha escola. At the end of the day, many of them have to wait for their parents to take them home. No final do dia, muitos deles têm que esperar pelos seus pais para levá-los para casa. When there is a lot of traffic and there isn't much to do after school, many kids get together to talk and play games while waiting. Quando não, ou melhor, quando há muito trânsito e não tem muita coisa para fazer depois da escola, muitas crianças se juntam para conversar e brincar de jogos enquanto esperam. My friends and I like to play soccer. Meus amigos e eu gostamos de jogar futebol. We always have a lot of fun. Nós sempre nos divertimos muito. E assim, já estudamos os quantifiers, já estudamos countable e uncountable, lembramos do there is, o there are. Agora só posso sending good vibes, enviar boas vibrações para vocês. Tá bom, amores? Beijinhos e até a próxima. Até os nossos próximos estudos, ok? Muito bom!